Então vem a pergunta: poderia a nossa igreja ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, temos que considerar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. A igreja adventista é, no mundo, a única igreja que tem certidão de nascimento. Nós nascemos no dia 22 de outubro de 1844, conforme apontava a profecia bíblica de Daniel 8, 9 e Apocalipse 10. Nós não surgimos porque 2 pastores brigaram. Nós não surgimos porque alguém um dia acordou e teve uma ideia: eu vou fundar uma igreja. Não, nós surgimos como resultado de uma profecia. Seremos nós substituídos? Não. Por que não? Porque nós somos a igreja da profecia. Amém? Segundo motivo, nós temos um profeta moderno. Na hora que Deus tinha que levantar essa igreja, em 1844, Deus tinha que suscitar um profeta. O diabo sabia disso e havia levantado nos Estados Unidos milhares de falsos profetas. Deus então chamou Reis em Foz, finalmente ele não aceitou. Deus chamou William Foy, finalmente ele não aceitou. E então Deus chamou Ellen Golden Armor. E esta mulher dedicou 70 anos de sua vida a esse ministério profético. Legou a esta igreja 100.000 páginas manuscritas. Eles não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. A igreja adventista não tem doutrina fundamentada em Ellen G. White, mas os conselhos que ela deixou para mim e para você são conselhos divinos que devem ser seguidos. Essa mulher, com muita dificuldade, cumpriu o plano de Deus para a vida dela. Eu me lembro numa ocasião em que ela reclamou com Deus e ela disse: eu não pratico o que eu escrevo, eu estou sendo incoerente, eu viajo muito e meus filhos ficam na mão de outras mulheres. E Deus levava tão a sério o ministério dessa mulher, que Deus disse assim para ela: se o problema são os filhos, eu vou tirá-los todos. Ela disse: não, eu vou continuar viajando. Mas você entende como Deus encarava o ministério dessa mulher? E o que eu acho engraçado é que, vez por outra, se levanta alguém dentro da igreja criticando, dizendo não crer no que ela escreveu. Você tem esse direito. Agora, ache nos escritos dela alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Não critique sem saber. Não seja Maria vai com as outras. Não vá pela cabeça de outros. Terceiro, a igreja adventista tem uma visão de sacudidura escatológica. Por isso ela não vai ser substituída por um outro movimento. O que significa essa visão? Eu vou exemplificar nesse gráfico. A igreja adventista é a igreja remanescente, mas dentro do remanescente você tem o trigo e o joio. E lá fora está a Babilônia, a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Mas dentro de Babilônia você tem o fiel e o infiel. O que será a sacudidura escatológica? Sairá do adventismo o joio, e ele vai para a Babilônia, e os sinceros de Deus em Babilônia virão para o remanescente. Esse movimento já começou, e toda vez que alguém se levanta e começa a falar contra essa igreja, ele se caracteriza joio, porque a profetisa escreveu: fraca e defeituosa como possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. E quem fala desta igreja está colocando o dedo nos olhos de Deus.
fraca e defeituosa como possa parecer. Dentro da igreja você tem o trigo e o joio, mas não é a nossa missão separar. É o próprio Cristo quem vai separar. E Ele mesmo disse: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu fico feliz com esse texto, porque não é missão minha conduzir os sinceros, nem sua, é missão dele, mas Ele quer usar você. Ele escolheu depender de você.